Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25, olha o que diz. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito? Como interpretas? O tema da minha pregação hoje é interpretando a Bíblia. É um assunto extremamente relevante para mim e para você que temos a Bíblia como regra de fé. As maiores heresias que surgiram, não só na Idade Média, mas que têm surgido dia a dia, no meio pentecostal, no meio evangélico, são por conta de má interpretação da Bíblia. É aquela pessoa que talvez está lá na casa dela e simplesmente lê a palavra do Senhor e olha, mas eu entendi isso daqui. Eu vou explicar para você que esse é um conceito totalmente errado. Nós lemos a Bíblia, não entendemos aquilo que nós achamos, mas precisamos entender aquilo que a Bíblia explica e pronto. Não tem outro caminho. Então essa pregação é de fundamental importância para mim e para você, que nos declaramos cristãos. Eu ministrei essa matéria no curso de membros, que deu 1 hora e pouco, que eu realmente me delonguei um pouco mais. E eu desafio você também, a gente tem gravado aqui, se você precisar, nós passamos para você depois. Como é culto, não tem como eu falar tudo o que eu falei. Mas eu vou falar o principal, o centro, daquilo que nós precisamos saber a respeito da palavra do Senhor, de como nós devemos interpretar a Bíblia. Uma vez eu vi uma enfermeira, e ela, por engano, em vez de dar o soro que eu acho que era para a criança tomar, ela deu vaselina ou alguma coisa parecida. E a intenção dela era a intenção correta. Curar aquela criança que estava doente. Acabou matando a criança. Negligência. Um remédio certo, só que não para aquela ocasião. E é isso que tem acontecido muito no meio cristão. Pessoas interpretam a Bíblia totalmente de forma errada. Porque alguns pensam, não, a Bíblia, cada um tem uma interpretação. Talvez você já ouviu essa frase, mas eu vou falar para você, é mentira do diabo. Não existe essa coisa que cada um tem uma interpretação. A Bíblia tem apenas uma interpretação, que é o que ela quer dizer, e pronto. O que muda é a questão da aplicação. Por exemplo, aqui quando eu falo sobre pecado, para adulto, eu posso falar da mágoa, da inveja, do adultério, da pornografia, várias coisas. Para criança não muda a pregação. Continua sendo o mesmo arrependimento de pecado, eu só vou aplicar de forma diferente. Não faça birra, obedeça pai e mãe, seja uma criança obediente. Se você não tem feito isso, você precisa se arrepender. Mas consegue ver que a pregação não muda, o que muda é a aplicação. E a mesma coisa em relação à palavra do Senhor. E a Bíblia, eu venho falar para você, não é fácil entender. Não é fácil mesmo. Nós que somos pastores integrais, que vivemos a palavra, eu o dia inteiro fazendo isso daqui, tem coisa que funde a cabeça, que não entende. Que às vezes eu ligo para o meu pastor lá de Guará e converso com o pastor Valmir, parece que ninguém sabe. E vou na internet, um fala uma coisa, uma outra, eu pego e deixo guardado. Porque realmente é algo complicado. Olha para você ver. Já existem alguns distanciamentos que nos atrapalham de entender a Bíblia. Como assim? Por exemplo, a Bíblia é o livro de Deus, vocês creem, amém? Amém. Mas foi escrito por homens. Falhos como eu e você. Eu não estou dizendo que a Bíblia é falha, a Bíblia não. Mas foi escrito por homens falhos. Foi escrita por gente normal. Nós começamos, por exemplo, com o distanciamento temporal. Olha o tempo que foi escrita a Bíblia. O livro mais novo foi escrito há 2000 anos. O mais novo. E o mais antigo, por volta de 4.000, 4.500 anos. Então já começa a ficar difícil, porque é um livro antigo. Bem antigo. Além do distanciamento temporal, existe o distanciamento contextual. O contexto em que a Bíblia foi escrita, que ela foi aplicada, é totalmente diferente do contexto que nós temos hoje aqui em nosso país, no Brasil. Para ser mais sincero, é muito diferente também do Oriente Médio da época que existe hoje. O Oriente Médio, onde a Bíblia foi escrita, lá atrás, há 2000 anos atrás, é muito diferente do Oriente Médio que nós vemos hoje. A cultura judaica que existe hoje é muito diferente da cultura judaica da época de Cristo. A cultura grega da época que Paulo viveu é muito diferente da cultura grega que existe hoje na Grécia. Então você vê, não é algo tão simples assim de entender. Temos o distanciamento linguístico. Você sabe, a Bíblia não foi escrita em português. Pastor, mas eu estou lendo aqui, eu entendo. É aramaico, eu estou conseguindo entender, meu Deus. Ela foi traduzida para o nosso idioma. Mas a Bíblia foi escrita em 3 idiomas que não existem mais. O aramaico bíblico, o hebraico e o grego da época dos apóstolos não existe mais. Então já começa a ficar mais complicado ainda. Nós entendemos esse livro de Deus.
Alguns dizem que alguns povos bem distantes têm alguns dialetos que parecem com o aramaico original, com o hebraico original, mas é uma outra tribo, que dificilmente vai ajudar a gente em alguma coisa. Então você vê, já começa a ficar complicado. Já começa a cada dia ficar mais difícil. E para piorar, ainda tem o distanciamento autoral. Todos que escreveram a palavra do Senhor morreram. É mais ou menos o seguinte, imagina, eu mando um WhatsApp lá para o Anderson aqui. Anderson, sábado, 8 horas, reunião na minha casa. Daí ele lê, sábado, 8 horas, reunião na casa do pastor. Pastor, 8 horas da manhã ou 8 horas da noite? E eu respondo para ele, 8 horas da noite. Fica fácil. Agora você imagina, Pedro diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Até hoje eu não sei o que é isso. Você imagina eu mandando um WhatsApp para Pedro? Pedrão, dá um jeito aí. O que significa isso daqui, rapaz? Fica difícil. Eu não tenho essa possibilidade. Significa que Jesus foi ao inferno, como alguns dizem? Não sei. Pedro morreu, não tem como eu saber mais. Paulo morreu e todos os profetas e apóstolos morreram. Então fica mais difícil. E para complicar, ainda existe o maior dos distanciamentos, que é o distanciamento divino. Deus, soberano, poderoso, perfeito, sem pecado, escreve algo para se comunicar comigo e com você, homens pecadores e falhos, limitados e criaturas pecaminosas. Como que nós vamos entender a Deus e achar que é fácil? Como que nós vamos pegar a Bíblia e achar que por nós mesmos vamos conseguir entender? A Bíblia é um livro divino, portanto, é necessário oração para que se possa entender. Mas a Bíblia também é um livro humano, e é necessário muito estudo para que se possa compreender melhor a cada dia. Tanto é que o lema de João Calvino era o seguinte: orare et labutare. Orar e trabalhar. Quem entender a palavra do Senhor não tem como cortar caminho, não tem como pegar atalho. Só tem duas formas: orar, isso encurta a distância nossa para Deus, e labutar, e estudar, e remoer, e está ali, ser algo maçante para que nós possamos entender a palavra de Deus de forma correta. Eu quero passar alguns princípios com base nisso, de como nós devemos interpretar a Bíblia. Primeiro princípio: a Bíblia é infalível, mas nem sempre é clara. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? A Bíblia é infalível, mas nem sempre é clara. Põe 2 Pedro para mim, por favor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo, aqui Pedro falando de Paulo, como Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui Pedro, primeiro, ele já coloca os escritos de Paulo em pé de igualdade com as demais escrituras. Olha, as pessoas têm deturpado os ensinos de Paulo, os escritos, assim como deturpam as demais escrituras. E o interessante é que ele diz, há coisas difíceis de entender. Eu pergunto a você, se um apóstolo tinha dificuldade de entender o outro apóstolo, que estava ali junto, e nós? 2000 anos depois, totalmente longe do contexto histórico, geográfico, da cultura desses homens. Por exemplo, a Bíblia é infalível, mas tem coisas que não é claro. E dificilmente nós vamos conseguir saber até Cristo voltar. As pessoas perguntam para mim às vezes, pastor, qual a origem do mal? O coração de Lúcifer, alguns dizem. Mas calma aí, Lúcifer estava no céu, o céu é perfeito, e mesmo assim tinha um coração maligno ali? Como que é essas coisas? A Bíblia não é clara em relação a isso. Da onde veio o mal? Como surgiu o mal? Essas coisas é bem provável que nós vamos saber só na glória. Só quando Cristo voltar. Outra pergunta bem recorrente e que as pessoas amam querer saber. Como vai ser o reino futuro? Como que vai ser a volta de Cristo? Vai ser o reino aqui, vai ser lá, vai ser 1000 anos literais, é apenas algo hipotético? Como que funciona? A Bíblia também não é clara em relação a essas coisas. Mas a Bíblia é clara no sentido de que Jesus vai voltar. Isso é fato. Todos testificam que isso é verdade. Não importa se você é da Resgatário, se é da Assembleia, se é da Batista, se é da Presbiteriana. Todo cristão que se preze diz, Cristo vai voltar, haverá a ressurreição dos mortos, juízo final, e entraremos para sempre, eternidade afora junto com o nosso Deus. Isso é fato.
O Senhor virá e nos resgatará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A pergunta é, qual a sequência? O que vem primeiro, o que vem depois? A Bíblia também não é clara. Você vê homens de Deus com um entendimento absurdo, com um ponto de vista, e outros homens com um entendimento oposto. Porque a Bíblia não é clara em relação a esses assuntos que nós chamamos de escatologia. Você vê homens de Deus com opiniões diferentes. Mas essas coisas não tem problema, sabe por quê? Não influenciam no que tange a salvação. Como que vai ser o reino? Quando que vai ser? Aonde vai ser? Meu irmão, eu e você não precisamos nos preocupar tanto com isso. Porque quando Cristo voltar, é certo que nós vamos saber. O que nós temos que nos preocupar é o seguinte: eu estou incluso nesse reino? O meu nome está escrito aí no livro da vida? Se ele tiver escrito, pode ter certeza, vai ter um camarote para nós lá de cima, vai ver tudo esse Armagedon da vida aí. A besta, o filho da besta, o primo da besta, vai ver tudo. Mas a questão é, você tem certeza em relação à sua salvação? O que nós precisamos saber é que a salvação é apenas mediante Cristo, mediante a fé no Senhor, que não é o dia que nós guardamos que nos salva, que não é aquilo que nós fazemos que nos salva, mas sim aquilo que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás. Apenas aquele sacrifício expiatório daquele carpinteiro de Nazaré é que tem o poder de salvar a minha e a sua vida. É o que tem poder de levar a mim e a você a salvos para o seu reino. Isso precisa estar claro na sua mente. Se você ainda tem dificuldades com essa doutrina, você precisa se aprofundar mais, porque o resto nós vamos descobrir quando Jesus voltar. Pode ter certeza. Segundo princípio, qual o papel do Espírito Santo na interpretação da palavra de Deus? Qual o papel do Espírito Santo na interpretação da palavra de Deus? Porque o Espírito Santo tem um papel fundamental. Precisamos, é óbvio, que o Espírito Santo nos ilumine. Do contrário, você pode ler 10 capítulos, 15 capítulos da Bíblia por dia. E com sua mente natural você não vai conseguir captar as informações que a palavra do Senhor passa a mim e a você. Mas eu venho falar, o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Porque tem muitos que às vezes pensam, não, esse negócio de grego, hebraico, eu não sei nem o português direito. O negócio é faz aquela roleta russa, viu? Dedinho lá, e Deus vai falar. Para que ficar se matando de estudar? É por isso que sai esse monte de heresia aí. O pessoal fica fazendo roleta russa com a palavra do Senhor. Parece estar jogando carta. Uma vez, terrível, um amigo meu contou, o pastor, que ele estava na casa de uma moça fazendo uma visita, e na hora que ele foi embora, a moça disse, pastor, o senhor tira uma palavra para a gente aí, por favor? Então ele pegou e começou a folhear a Bíblia. Daí a mulher pegou a Bíblia da mão dele. Lê esse aqui, pastor. E tinha caído na genealogia de Mateus. Fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou beltrano, que gerou ciclano. Daí ele falou, irmã, nossa, isso aqui é um assunto meio complexo, né? Porque cada nome desse aqui é uma história. Ela, de novo, pegou a Bíblia da mão dele, fez assim, ó. Vai agora, pastor. E a gente não sabe de onde saem essas heresias malucas. Que o dia que você colocar rosa fingida, ungida, na porta da sua casa, toda a maldição vai para a rosa. Que o óleo que veio lá do Israel, que o dia que você der um pulinho lá na piscina do Naamã, vai resolver o seu problema. Mentira. Isso é pessoas preguiçosas que não querem labutar para conhecer o que a palavra de Deus diz. E o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Sim, ele é fundamental. Mas ele ajuda aqueles que labutam, aqueles que se afadigam e aqueles que procuram verdadeiramente aprender a palavra do Senhor. O Espírito Santo faz pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele revela a verdade de Deus. Por exemplo, Isaías teve uma revelação de como seria a morte de Cristo em Isaías 53. Deus deu a revelação para Isaías. Começa aí, revelando. Depois o Espírito Santo inspirou Isaías para que ele pudesse escrever. Isaías 53 e Isaías 53 passasse a ser Bíblia, palavra de Deus para mim e para você. E hoje o que acontece comigo e com você? Quando nós lemos Isaías 53, eu venho falar para você, Deus não vai dar revelação para você, nem para mim. Deus não vai dar inspiração para você e para mim, porque ele já inspirou Isaías. O que o Espírito Santo vai fazer é iluminar o nosso entendimento e o nosso coração para que nós possamos compreender de forma correta aquilo que Isaías escreveu há tantos 1000 anos atrás.
O Espírito Santo não precisa, hoje em dia, trazer revelação, porque o que ele tinha que revelar aos homens de Deus já foi revelado. Ele não precisa inspirar novos homens, porque o que ele tinha que inspirar, ele já inspirou. O que ele precisa é trazer iluminação, para que nós possamos entender aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Eu sei que no contexto que nós vivemos, do evangélico, nós ouvimos muito aquela frase, eu tive uma revelação. Já viu isso daí? Alguns têm esse revelamento, não é nem revelação, é terrível. Uma vez veio uma moça na igreja e perguntou, pastor, o senhor tem visão? Eu falei, tenho, 2. O olho esquerdo e o direito. É que para eles ficam atrás dessas coisas doidas. Porque concorda, irmão? Você está aqui, você ouve a palavra dia a dia, ora, vai na sua casa e lê. Eu falo, irmão, lê tal livro, lê isso, lê aquilo. Você, nossa, dá trabalho conhecer a Deus desse jeito. É muito mais fácil você vir na igreja lá que o pastor tem os revelamentos. Olha, Deus está me mostrando que Ele está te abrindo uma porta, aleluia. Porque senão não tem graça, né? Dá uma batidinha no pé para compensar. É muito mais fácil. E o jeito que a palavra de Deus nos ensina, verdadeiramente. Tem muito crente dizendo, eu tive revelação, eu fui inspirado por Deus. Se tivesse revelação e se fosse inspirado, o que ele teve revelação e foi inspirado estava na Bíblia. Se não está, é porque não foi revelação coisa nenhuma. O que o Espírito Santo faz hoje é iluminar o meu e o seu entendimento para que nós venhamos compreender de forma correta aquilo que os seus santos, apóstolos e profetas já escreveram há tantos anos atrás. Terceiro princípio. Tenha zelo por Deus, mas com entendimento. Você pode falar para a pessoa do seu lado, tenha zelo por Deus, mas com entendimento. Olha o que diz Romanos 10:2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui Paulo está falando dos seus compatriotas, dos seus patrícios, dos judeus. Paulo diz o seguinte, olha, eu dou testemunho, eles realmente amam a Deus, eles zelam por Deus, só que eles não têm entendimento. Eles têm um coração cheio de vontade de fazer o que é correto, só que não entendem nada. Quantos aqui creem que a Bíblia é inspirada por Deus? Digo amém. Amém. Isso é apenas uma parte do caminho. É apenas metade do caminho, crer que a Bíblia é inspirada. Agora, como nós interpretamos, vai definir se nós somos amigos ou inimigos de Deus. Eu não li Lucas, li no começo que eu falei? Lucas 10:25, olha o que diz. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito? Como interpretas? Olha que interessante. Chega um homem e diz, Senhor, o que eu farei para dar a vida eterna? E Jesus disse, o que está escrito? Ele responderia. Aí Jesus vem e acrescenta, como você interpreta? Porque a forma que nós interpretamos vai definir se nós fazemos o que é certo ou errado diante do Senhor. Os judeus mataram a Jesus Cristo, achando que estavam fazendo o que era correto. Eles criam sim que o Messias seria um libertador, só que o problema é que eles tinham um entendimento errado. Jesus, diz a palavra, ele veio para nos libertar do nosso pecado. Só que na cabeça dos judeus, Jesus veio libertar eles do tacão do Império Romano. Jesus ia ser um libertador político. E, consequentemente, quando aparece um carpinteiro de Nazaré, em vez de ser montado a cavalo branco, montado num jumento, eles dizem, mata esse homem que ele é louco. O nosso Salvador não vai vir dessa forma. Eles tinham a palavra, só que, todavia, não tinham o entendimento correto. Por que eles pensavam dessa forma? E de onde eles tiraram essa ideia? Da Escritura. A Escritura é o que eles tinham. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles eram versados na palavra do Senhor, e mesmo assim não conseguiram compreender. É aquela velha ilustração, imagina, igual teve uma vez, um tio meu, eu tenho um primo, que ele é artista de circo, e ele faz aquelas pirofagia. Alguém sabe o que é pirofagia, não? Não é palavrão, não, põe querosene na boca, gosta, solta fogo, né? Daí ele fazia isso com querosene. Daí então meu primo deixava os copinhos de querosene no congelador. Meu tio jogando bola, aquele calor, chegou em casa, morto de sede, não tinha água gelada, adivinha o que ele fez? Mandou querosene para dentro. Não morreu, graças a Deus. Mas às vezes acontece de você tomar um remédio correto, feito de forma correta. Só que se você não aplica na enfermidade correta, não vai fazer bem, vai acabar fazendo mal. Como que você faz quando você recebe uma receita médica?
Primeiro, dificilmente você vai entender, né? Você precisa de um curso para você entender aqueles garranchos hebraico, aramaico que os médicos escrevem. Daí você pega uma receita lá. Nossa, é dipirona... eu acho que é AS infantil. Você toma remédio desse jeito? Não, eu entendi que é mais ou menos isso daqui, toma. Não, porque você sabe que o entendimento errado pode matar você. E por que com a Bíblia muitos fazem esse tipo de coisa? Ele lê lá, fala, não, aqui está escrito isso aqui, foi isso aqui que eu entendi, então é isso aqui que eu vou fazer. E não procura realmente saber o que é correto, segundo o que Deus ensina. Nós não fazemos isso com remédio. As maiores brigas de Jesus foi por conta de interpretação errada dos religiosos da época. Por exemplo, o Sermão da Montanha, o sermão mais famoso de Jesus. O tempo todo, olha o debate de Jesus. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O que Jesus estava querendo dizer? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus não estava querendo revogar a lei, não estava querendo anular a lei. Ele não estava dizendo assim, ouviste o que foi dito no Antigo Testamento, como alguns dizem. Eu, porém, vos digo, agora no Novo Testamento é assim. Não, não era isso que Jesus estava ensinando. O que Jesus estava explicando era o seguinte: ouviste o que foi dito pelos antigos. Ouviram a interpretação que os judeus davam. Os judeus tinham um livro chamado Talmud, que era o livro da interpretação que eles tinham da palavra do Senhor. E Jesus vem e explica, olha, ouviste o que eles disseram, como eles interpretaram? Eu, porém, vos digo. É dessa forma. Lembra qual era a interpretação dos judeus contra o adultério, por exemplo? O adultério para eles era só o dia que o rapaz, que a moça ia para um motel com a vizinha. Jesus vem e diz, olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra seu irmão já é réu do inferno, aquele que chamar o seu irmão de tolo. Então a briga de Jesus com os fariseus era porque eles interpretavam a Bíblia de forma errada. Tanto é que em Mateus 22, 29 ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eles tinham esse mesmo livro aqui que nós temos. Todavia não tinha conhecimento do que esse livro dizia. Em 2 Coríntios 3,15, Paulo diz, quando Moisés é lido, é como se um véu estivesse posto na frente deles. Eles leem, só que não entendem nada. É a mesma coisa que acontece hoje. Chega diante de um católico e lê Êxodo 20. Não farás para ti imagem de nada que é no céu, na terra, debaixo da terra, de tudo que voa. E mostra. Eles vão olhar e vão dizer, mas não é bem assim que eu entendo. Está explícito ali, não farás. Dá vontade de perguntar, né? Qual parte do não farás se você não entendeu? Só que eles dizem, não, mas não é assim que eu interpreto. Tomar o remédio errado, crendo que ele vai te salvar, irmão, não adianta. Daí você está lá, um problema de dor de cabeça, você toma um remédio para diarreia, não vai adiantar. Por mais que a intenção sua seja correta, tomar o remédio errado, crendo que ele vai salvar, não adianta. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 19. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Qual que é o contexto aqui? Deus tinha falado para Saul, olha, vai e mata todo mundo. Rei, rainha, homem, criança, mata tudo. E Saul vai lá e fala, não, mas esse rei aqui eu vou levar como testemunho de que nós ganhamos a guerra. E leva. E interessante que ele diz, olha, não, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. E segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele fez o que é errado, mas estava achando que tinha feito o que era certo. Não é isso que acontece com muito crente? Ele está lá. Ele acha que ele está fazendo o que é certo, mas ele acha que é certo com base no que ele entende. E não no que Deus diz. Então é sério essa questão. Ele não disse, olha, eu não obedeci a Deus. Ele disse, não, eu obedeci a Deus. Eu fiz o que era reto, mas na verdade tinha feito tudo que era errado. E ele foi rejeitado por não cumprir a palavra de Deus, mesmo dizendo que tinha cumprido. É o que infelizmente muitos, o dia que chegar diante do Senhor, vão ouvir de Deus também. Olha, você disse que você foi fiel? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não, Senhor, mas eu estava na igreja, o Senhor não lembra? Se eu faltei 2 domingos, foi muito. Aí Deus vem e diz, mas nem todo Israel é de fato israelita? Quem diz que o simples fato de você estar dentro de uma igreja prova que você é filho de Deus? É óbvio, quem é filho de Deus frequenta uma igreja. Mas você acha que todos que estão reunidos nesse momento, no horário de culto, dentro de uma igreja cristã genuína, são de fato os filhos e filhas de Deus?
Se você acredita, é bem provável que você acredita também em Saci Pererê, Papai Noel, porque nós sabemos que não é verdade. O falso e o verdadeiro profeta se definem pela interpretação que ele dá da palavra do Senhor. Quer saber se um homem falou algo da parte de Deus ou não? Se ele é falso profeta ou se é verdadeiro? Olha como que ele interpreta a palavra. Como eu disse, talvez alguns dizem, olha, mas cada um interpreta de um jeito, isso é um absurdo. Não existe, cada um interpreta de um texto. Daí está lá, eu leio e tenho um entendimento. O pastor Valmir tem um, o Rogério tem outro, o Robson tem outro, mas calma aí, a Bíblia é um só, como que pode? Nós entendemos tudo diferente. Ou é mais ou menos o seguinte, para ficar mais fácil. Imagina que eu tenho uma planta de uma casa e eu dei para 4 construtores diferentes, os irmãos aqui que mexem com obra. Dou uma para o Edivaldo, dou uma para o Tiago, dou uma para o Jefferson e dou uma para o Robson. A mesma planta para 4 pessoas. E eu pedi algo simples, uma casa de meio lote, daquela compridinha, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Daí eu chego na casa do Robson, está um sobrado. Ele diz, não, pastor, do jeito que o senhor colocou a planta aqui, eu fiz. Daí eu vou na casa do Jefferson lá, ele fez um esconderijo subterrâneo, nesse terreno, com a mesma planta. Chego lá na casa do Edivaldo, ele colocou os 2 quartos primeiro, o banheiro, e colocou a sala lá no fundo. E eu chego na casa do Tiago, está a sala, o banheiro e os 2 quartos para trás. Eu falo, mas meu Deus do céu, eu dei a mesma planta para vocês 4, como vocês conseguiram? Fazer tudo diferente. Mas não é isso que muitos fazem com a palavra. Ela tem apenas uma interpretação, mas um diz, eu entendi isso aqui, Deus me revelou que é assim. Eu tive um entendimento dessa forma. Mas que história é essa? Não é o entendimento que você teve. É o que a Bíblia ensina e pronto, acabou. O problema é a interpretação errada. Porque se você interpreta um texto errado e você aplica de uma forma errada na vida da congregação, dos irmãos, e a palavra de Deus não se cumpre, a pessoa vai ficar brava com Deus e não com você. Ela vai dizer o seguinte, a palavra de Deus falhou. Sendo que não foi a palavra que falhou, porque ela não falha, mas sim a interpretação errada que você passou para aquela pessoa. 4º princípio para a gente encerrar. Algumas regras de interpretação bem básicas. Como eu disse, depois tem um áudio aqui que está bem mais cheio, bem mais completo, para que você possa entender melhor. Algumas regras básicas de interpretação. Talvez você pense, pastor, mas eu não sou tão estudioso assim da Bíblia. Eu não sou pastor. Eu preciso saber. Meu irmão, o básico nós precisamos saber. Você não precisa pelo menos saber ler e escrever para você não ser enganado pelas pessoas? O mínimo que nós precisamos é saber o beabá de como se interpreta a palavra do Senhor, para que esses falsos homens de Deus, para que esses falsos profetas não levem o seu dinheiro embora, dizendo que se você fizer um voto de R$300, seu problema vai ser resolvido. Que o dia que você levar a toalhinha ungida do fulano lá, que enxugou o rosto fedido e colocar não sei onde, vai ser curado. Então precisamos saber pelo menos o básico do que a Bíblia ensina, sobre regras de interpretação. Tem um homem de Deus chamado Augustus Nicodemos, pastor da igreja presbiteriana. Ele tem um livro fantástico chamado A Bíblia e seus Intérpretes. Eu desafio você a ler esse livro. Eu não sei se você consegue baixar na internet, eu não consegui, eu tive que comprar. Eu tenho, se você quiser, eu também te empresto. Entra na fila, tem os irmãos já tá com o livro. É um livro fabuloso, que ele explica as primeiras regras de interpretação, como que era, como que funciona, e aplica na nossa vida hoje. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Primeira coisa que nós precisamos entender, o texto tem um único sentido, aquele que o autor quis dizer. O texto tem apenas um sentido, aquele que o autor quis falar. Eu, pelo menos, no seminário que eu fiz, eu aprendi que o texto tinha 4 interpretações, e alguns tinha 7. Meu Deus, qual que é certo então? Se pode haver até 7 interpretações? O que é correto? Eu entendi isso daqui, que há vários sentidos nessa passagem. Não. Há várias aplicações. Mas o sentido do texto é apenas um. Grandes heresias da Idade Média foram instituídas por conta de homens que simplesmente leram a Bíblia e interpretaram aquilo que veio na sua cachola. Eu entendi isso aqui, às vezes era o efeito da feijoada do dia anterior. Ele acabou dizendo que era de Deus. Por exemplo, o Salmo 8, verso 6. Antônio, bispo de Florença, usou esse texto para dizer que todo o poder estava debaixo dos pés do Papa. Sendo que se você ler apenas o contexto ali, você vai ver que está falando a respeito de Jesus Cristo.
Só que ele pegou um versículo, interpretou de forma errada e fez uma grande heresia, dizendo que tudo está debaixo do controle do Papa, que o Papa é infalível. Você sabia disso, que o Papa é infalível? Francisco, antes de ser Papa, era um homem normal. A partir do momento que ele foi revestido da autoridade papal, ele passa a ser infalível. Absurdo. Você não precisa muito de Bíblia para você saber que isso é errado. Não existe homem infalível. Não existe homem que o que decreta é feriado. A reforma protestante foi, acima de tudo, uma reforma no movimento hermenêutico, de como se interpretar a palavra. Os reformadores não quiseram lançar uma nova doutrina, mas quiseram chamar os cristãos que estavam se perdendo a voltar para as antigas doutrinas. Olha, nós precisamos voltar lá para os apóstolos. Está aqui cada um inventando uma coisa, cada um fala o que dá na cabeça. Nós precisamos voltar àquilo que os apóstolos ensinaram. Martim Lutero disse o seguinte, quando era monge, Martim Lutero era monge católico, quando era monge, era versado em significados espirituais e alegorias. Mais tarde, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo, através da carta aos Romanos, vi que todas as alegorias são vãs, exceto aquelas que Cristo usou. Quanto a mim, já abandonei essas bobagens. E a melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. Simples, não é? Nós somos protestantes devido ao início de Martim Lutero, que viu um monte de interpretação errônea que aquele povo estava fazendo. Por exemplo, você já ouviu falar de indulgência, que era o terreninho no céu que vendia? É bem possível que uns políticos consigam vender isso aqui hoje ainda, e tem gente que cai. Quer comprar um terreninho, irmão, na onde? Lá na glória. Você quer o quê? Meio lote ou lote inteiro? E o povo vendia, e pior, as pessoas compravam, acreditavam, porque até então a Bíblia não era aberta ao público, era somente aquela classe clerical, apenas aos senhores da religião. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos a oportunidade, qualquer lugar, qualquer loja que você for, você compra uma Bíblia. Qualquer smartphone que você tiver, você baixa a Bíblia para o seu celular. Não aprende apenas aquele que não quer. Joe Owen disse o seguinte, não existe sentido numa passagem além daquele que está contido nas palavras. Nossa, algo simples. O sentido que a Bíblia dá é aquele sentido que ela quis dizer, e pronto. Eu aprendi também, no meio dos meus estudos, uma matéria chamada de numerologia bíblica. E irmãos, eu era bom de matemática, viu? Mas isso aí conseguiu dar um nó na minha cabeça. Falei, mas meu Deus, nunca é exato esse negócio. Daí está lá, porque o 7 é o número da perfeição. Porque o 7 é a junção do 4 com 3. Eu já pensava, mas não pode ser do 5, 2? Não pode ser do 8, menos 1? Por que o 7 tem que ser o 4 mais 3? Porque isso aqui, o 3 da Trindade, não sei de onde, dos 12 apóstolos, que diz que daquilo, que significa isso, que significa aquele outro, e não significa nada. Só confundia a cabeça da gente, dizendo que tem vários sentidos, mas não. A Bíblia tem apenas um sentido. Há momentos em que ser literal é entender a Bíblia no sentido figurado. Por exemplo, quando a Bíblia diz, se um de seus olhos faz com que você peque e arranque, irmão, não vai vir igual o Capitão Gancho a semana que vem aqui na igreja, hein? Meu Deus! É óbvio, você entende que é uma forma alegórica, não é literal. Ai, meu olho fez eu pecar, arranca. Todavia, um homem chamado Orígenes, da Idade Média, ele tinha lido aquele versículo, né? Olha, se um teu olho te faz pecar, arranque. Só que ele foi muito mais além. Para ele não ser tentado sexualmente, sabe o que ele fez? Cortou o dito cujo. Lançou fora. Se isso aqui me faz pecar, arranca. Só que ele não sabia que o pecado está aqui na cabeça. Você viu o mal que faz pegar a Bíblia, interpretar ela de forma errada. Aqui é óbvio, o sentido que Jesus está explicando é que eu e você devemos ser radical para com o pecado. Se é a internet que te faz pecar, arranca. Se é o Zap Zap, põe lá, desinstalar aplicativo. E tchau, WhatsApp. É fácil. Jesus está explicando que eu e você devemos ser radical com o pecado, porque o pecado é radical comigo, com você. Conceda ao pecado 1 centímetro, ele vai tentar conquistar 1 quilômetro. Dê uma brecha para o pecado. E ele não interessa para ele se você é pai de família, se você é pastor, se você tem uma moral elevada perante a sociedade, o que ele vai querer fazer é destruir você a cada dia. Em Levítico 15:19, diz que o homem não podia tocar a mulher nos dias da menstruação. Você acha que é literalmente que não podia relar na mulher lá? Sai pra lá, mulher. Não. Está no seu dia. Esbarrar aqui não. Vai dormir na sala.
Você acha que é isso aqui que realmente a Bíblia estava explicando? Não, está falando que nos dias que a mulher está nos dias de mulher, não vai ter relação com a mulher naquele dia, né? Simples. Só que as pessoas interpretavam até algo assim de forma errada. Não é tocar, era apenas um eufemismo, era para não manter relação. Algumas passagens, nós temos dúvidas, sim, se é literal ou não. Mas a maioria delas é fácil de entender. Alguns pensam que o Apocalipse é um bicho de 7 cabeças. A maioria dos capítulos de Apocalipse tem o seu significado logo depois. Simples e objetivo. Em Apocalipse, por exemplo, Jesus é descrito com pés de bronze, uma espada saindo da sua boca. Você consegue imaginar um homem desse? Uma espada que saindo. Aqui é óbvio que é alegórico. Aqui é apenas algo ilustrativo. Outro exemplo, Apocalipse diz que Jerusalém tem as ruas de ouro. Você acha, irmão, que Jesus está preocupado com isso? Cotação do dólar, nossa, agora o ouro está mais barato, está mais caro. Agora dá para terminar de pavimentar a avenida central de Jerusalém? Você acha que Cristo está preocupado com isso? Claro que não. É apenas algo ilustrativo, para que nós tenhamos um entendimento do quão maravilhoso vai ser no céu. Porque, convenhamos, se tem algo que deslumbra o homem hoje em dia, o que é? Ouro. Então, como Deus é divino, só que Ele escreve para mim e para você, seres humanos, Ele tenta aplicar a nossa maneira para que nós tenhamos apenas um vislumbre do que Ele verdadeiramente quis dizer. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que o inferno é fogo, também é algo ilustrativo, porque vai ser muito pior do que fogo. Porque, convenhamos, Deus pensou, olha, o que rebenta com as pessoas? Experimenta pôr a mão no fogo lá, 2 segundos para você ver o tamanho da bolha que vai fazer. Aí Deus vem e diz que o inferno é desse jeito apenas para mostrar, olha, você pensa que é isso aqui? Isso aqui é o que você entende. É muito pior do que você imagina. A Bíblia se utiliza de um método humano para se comunicar conosco. Deus faz isso para que nós venhamos a entender. Nós também usamos constantemente sentido figurado, concorda comigo? Os irmãos esses dias colocaram uma piadinha no WhatsApp lá que eu morri de rir. Ah, mas o pastor morreu e está aqui pregando agora? Como? É óbvio que era no sentido figurado. Quando você fala, mas eu vou na casa do fulano, nem que chova canivete, você vai esperar chover canivete? Nem que eu vá a catuça. Não, é óbvio que é sentido figurado apenas. Outra regra de interpretação, devemos respeitar o contexto. Já estou encerrando. Primeiro, devemos respeitar aqui o contexto imediato, o contexto do capítulo, e também o contexto do livro, o contexto do testamento e um contexto mais amplo chamado Bíblia. Por exemplo, a máxima que nós temos de interpretação bíblica é o seguinte: a Bíblia interpreta a Bíblia. Ela se explica, ela se justifica de tudo aquilo que está escrito. Se numa passagem você não entendeu, você pode ter certeza. Existem outras passagens que vão nos explicar de forma melhor. Por exemplo, eu coloquei Isaías ali, 41:6. Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. Isso daqui já foi tema de conferência de igreja grande. Para você ver o erro que é não interpretar a Bíblia num contexto. Colocaram apenas o versículo 6 para mostrar, né? Olha, um ao outro ajudou e ao próximo disse, ser forte. Ou seja, ajude seu irmão, ser forte, nós estamos juntos. Só que continua lendo só o versículo 7, não precisa nem ler muita coisa. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Será que se eles lessem apenas o próximo versículo, eles não iam saber que estava falando de pessoas que estavam cortando madeiras para fazer um ídolo e fixar em algum lugar? É tema de conferência de igreja crente. Falta do entendimento do contexto. Eu coloquei o próximo lá. Como eu disse, né, as partes óbvias da palavra do Senhor explicam as partes mais difíceis, porque tem partes que são difíceis mesmo. Só que tem um monte de parte óbvia que nos ajuda a interpretar. Por exemplo, 2 Samuel 1:26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, Davi falando. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Irmão, você lê só isso aqui, o que você pensa de Davi? Rapaz, Davi era fanta, hein? Olha aí. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, eras amabilíssimo para comigo. Seu amor ultrapassava o amor de mulher. Irmão, imagina o seguinte. Eu só imagino, meu Deus do céu. Eu mando um zap lá pro Robson, por exemplo. Eu mando isso aqui assim, ó. Angustiado estou por ti, meu irmão Robson. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres.
E a Flávia pega o celular dele e só olha essa passagem. Não olha o restante da conversa. O que você acha que ela vai pensar? Bem que eu desconfiei. Aquele dia que os dois vieram de rosa no culto, lembra? Tinha uma mensagem subliminar por trás. É só tamanho esse homem. É Fanta. Você concorda? Se ela pega só essa passagem, fica difícil explicar. Vamos ver que não quero saber. Não me toca mais. E é isso que uns têm interpretação errada, por exemplo, a respeito de Davi. Se você conhecer um pouquinho da história de Davi, você vai ver que Davi não tinha problema nenhum com o homossexualismo. Muito pelo contrário. Tinha um monte de mulher e tem Urias lá que só tinha uma. O que Davi faz? Rapaz, aquela lá é boa, eu quero para mim também. Olha o problema que nos causa a falta de entender o contexto. Romanos 1:27, eu pus? Romanos 1:27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a devida punição. Eu pus o próximo. Levítico. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. A Bíblia toda fala contra o homossexualismo. E tem pessoas que pegam apenas aquela passagem de Davi e Jonatas para dizer, também tem Adão e Ivo na palavra do Senhor, então não é errado. Uma passagem. Apenas uma passagem. É por esse motivo, irmão, que eu falo para você, eu detesto aquela caixinha de promessa. Detesto mesmo. Já viu aquela caixinha lá? Versículo do dia! E tira. Irmão, que é uma brecha para o diabo arrebentar com a sua vida. Porque é um texto fora do contexto. Não devemos usar a palavra dessa forma, fazer roleta russa. Ai, Senhor, fala comigo hoje, aleluia! Aqui. E às vezes cai uma passagem errada que acaba te fazendo mal. Uma vez, eu vi a história de um homem que estava angustiado com o seu filho, no médico, prestes a morrer. E ele então fez essa roleta russa da vida aí. Sabe qual versículo que coincidentemente caiu? Essa doença não é para a morte. Então ele foi para o hospital feliz, aleluia, Deus falou comigo, não vai morrer. Chegou lá, o menino estava morto. Ficou bravo com Deus, a palavra falhou. Foi a palavra que falhou? Ou ele que aplicou a palavra de forma errada, fazendo esse tipo de coisa? 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Simples, Paulo, né? A lei é boa. Se alguém se utiliza dela de forma legítima. Não pegue texto isolado para estabelecer doutrina. Eu já vi pessoas dizendo, olha, lembra lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, toda a sua família vai se converter. Termina de ler o contexto. Diz a Bíblia que aquele homem em que que os apóstolos disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, que todos da sua casa ouviram a pregação, todos se arrependeram e todos foram batizados, por isso foram salvos. Então não podemos pegar esse versículo e dizer, olha, minha família vai se converter, porque a palavra diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E pronto, acabou. Procure a doutrina bíblica a respeito do casamento, quando você quiser casar. O problema é que tem muitos que ficam desesperados. Eu já vi, às vezes, gente desesperada. Quer casar. Você sabe que a mulher tem as fases dela para casar, né? Dos 15 aos 20, a mulher escolhe. Dos 20 aos 25, ela é escolhida. Dos 25 para cima, quer aparecer lucro. Daí você usa aquela passagem, o que vier a mim, de forma nenhuma rejeitarei. Brincadeira. De modo nenhum lançarei fora o que vier a mim. É óbvio. Daí muitos vão para um contexto errado, acabam tendo relacionamento com pessoas que não são cristãs, sendo que Paulo é bem claro, crente casa com crente, não vos ponhais em julgo desigual, e pronto, acabou. É assim que nós, como eu disse, eu vou ser bem curto, porque não tem como, está acabando o meu tempo, é assim que nós, Igreja Resgatar, nos esforçamos para interpretar a palavra de Deus de forma correta. Labutamos, oramos, estudamos, porque sabemos que tem doutrinas difíceis de se entender. Por exemplo, o segundo casamento que eu preguei há pouco tempo, é algo polêmico. Eu dei meu ponto de vista, só que eu conheço homens de Deus que têm opinião diferente da minha. E também tem base bíblica. Mas tem algumas passagens que é mais fácil a gente entender. Dom de línguas. A maioria pergunta, mas pastor, o que vocês falam? Todo lugar que eu vou é impressionante. A primeira pergunta que vem é essa daí. Daí eu falo, mas isso aí é a tal da língua dos anjos que vocês falam, não é? É, porque lembra lá em Atos 2, que desceu o Espírito Santo e todos falaram em línguas. Daí eu falo, então você pode ler Atos 2 para mim, por favor? Daí a pessoa lê. E é algo tão básico
dizendo, olha, não somos nós partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Frígia. Não estamos ouvindo esses homens falar a nossa própria língua materna. Irmão, você não precisa ser teólogo para entender que eles estavam falando outros idiomas. Simples de se entender. Predestinação, é algo claro. Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. E pronto. Escatologia, a palavra também ensina. E nós nos esforçamos a cada dia mais para ser fiel para com a palavra do Senhor. Como eu disse, tem algumas coisas muito, muito difíceis que provavelmente a gente vai morrer sem saber. Mas o que cabe a gente, o que está ao nosso alcance, nos empenhar, nos esforçar, nos afadigar para que nós possamos trazer a palavra de Deus para vocês de uma forma correta, de uma forma bíblica, da forma que os apóstolos e os profetas ensinaram. Você pode ter certeza, nós não vamos medir esforços para que isso seja feito, para que a sua vida seja abençoada, porque esse é o nosso trabalho, é isso que nós devemos fazer. E para encerrar, eu coloquei Isaías 35, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem que quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Aquele que se esforçar para andar nos caminhos retos do Senhor, esse vai permanecer nos caminhos. E que Deus nos dê a graça a cada dia de procurarmos aprender da palavra do Senhor.